Então, pessoal, dando sequência ao processo de psicossomatização da diabetes e demais, né, vícios, enfim, né, doenças adquiridas, que é o tema que eu estou propondo. Então, vamos fechar essa parte da etapa do adulto, né? Então, como eu havia dizendo no vídeo anterior, né, aquele aspecto do palestrante, daquele curso que eu fiz, enfim, quando eu terminei, aquilo me ajudou a aflorar a ideia de querer fazer um livro a respeito de todo o meu processo, né, sobre a qual eu acreditava e acredito, né, continuo acreditando, que é sobre a defesa do meu livro, da objetivação do meu livro sobre a psicossomatização, que é a doença adquirida comprovatória hoje em dia, e não somente genética ou que existe uma doença congênita, enfim. Então, quando eu terminei de escrever, ao terminar de escrever, né, sobre aquele assunto, daquele e-mail para o palestrante, aquilo que estava me azucrinando, que eu precisava desabafar, né? Porque aquilo para mim foi um ponto de partida para eu escrever meu livro, né? E aí quando eu terminei de escrever, que eu me deparei da importância de tentar colocar para as pessoas as dores da alma, né? Problemas pessoais e dificuldades no que tange se amar, se compreender, assim como o próximo, né? Todavia, para sair do rever para o agir, eu precisava ter a capacidade de poder me expressar, né? E colocar tudo isso no papel, porque a responsabilidade era grande, né? Sobre o que eu sentia, sobre o que eu pensava e sobre o que eu reagia sobre tudo, né? Sobre as circunstâncias da vida, de tudo que envolvia cursos, pessoas, meus medos e a vida, né? Em nós, né? Principalmente na minha, né? Então, a luz, tipo que, sabe assim, acendeu a chama apagada em mim sobre a constatação da tentativa de escrever um livro sobre a minha vida e minhas doenças, cara. Onde tudo se interrelacionava com o espiritual, psicológico e o no físico, né? Que é o corpo material nosso, né? Então, a necessidade de tentar passar minha angústia e tentar descobrir o amor a mim mesmo e fazer com que o leitor refletisse sobre quem somos nós, Deus e tudo que cerca a minha vida, era crucial, entendeu? Então, para mim, isso também foi um fator absolutamente fechado dentro da minha maneira de pensar, né? Eu acho que a gente jamais deve deixar de nos deixar de lado por não nos amarmos o suficiente ou por sofrermos de algum mal, né? A gente não pode nos deixar de lado. Jamais se abandone por alguém, entendeu? Jamais se derrote pela autoimagem que criou em você mesmo e que de repente se defrontou de uma outra realidade. Qual o problema quanto a isso, né? Então, entenda, sabe, que a mudança de uma realidade é devido ao amadurecimento em virtude de sua reflexão sobre vários acontecimentos em sua vida e que os obstáculos eram tão grandes que faziam de você um ser fraco, pequeno e inerte perante a esse problema maior. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, gente. Então o que importa é vencer o obstáculo ativamente e não passivamente. Ou seja, sair da inércia. Age, cara. Vai para a praticidade da coisa. Não é isso? Quer dizer, o obstáculo não serve para ser colocado à nossa frente para nos trancarmos em um quarto fechado ou ficarmos olhando para as barreiras. Elas são para nós abrirmos o quarto com a nossa chave interior, sem medo de alguém roubá-la ou dar crédito ao obstáculo só porque o medo, né, me estagna, né, em querer pulá-lo, sabe assim? Não tem jeito, amigo. Eu acho que é preciso pular, cara. Não tem jeito. Sangue bom. Entendeu? Só que pra pular, cara, é preciso se sentir livre, leve e sem receio de cair, cara. Ou achar que alguém vai rir ou chorar. Foda-se. Entendeu? Eu sou professor e os alunos têm essa mania de ficar acanhado, tímido e não ter, e achar que as pessoas vão rir ou que o professor vai achar ele ignorante. Pô, o cara tá num curso de idioma, tá fazendo capacitação da área dele com relação à minha área, de ajudar ele. Ele não fala, pô, fica complicado, né, cara? Entendeu? Então, cara, é, só você ri ou chora sobre você mesmo, sabe? Eu acho melhor enfrentar, né? E quando conseguir, tu verá que tu vai ver que essa barreira era do tamanho de uma areia e não de um castelo. E é verdade, né? Nós nunca mudaremos a vida. Como é que eu vou dizer assim? A gente nunca vai mudar a vida se a gente entender que é a vida em si, ela está isolada de nós, assim como Deus, criador, que todo mundo fala de todas as coisas, não é isso? Está em achar que as pessoas em um ambiente externo são os culpados pelo nosso fracasso. Todo mundo faz isso como vitimização, né?
As forças positivas e tudo que flui em nós depende única e exclusivamente do nosso bem-querer, cara. Independente de nossa limitação, independente de nossas fraquezas e nossos defeitos, cara. A vida flui através de nós porque nós permitimos que tudo que é sim, que tudo que é bom, que tudo que é prazeroso, saudável, confiável, faz acontecer em nós, porque é possível fazer isso, mas depende de nós. A vida existe em nós, ou através de nós, né? Nunca por nós, entende? Pô, olha para os meus percalços e tudo que relato passo a passo pelos obstáculos em minha vida, que foi o que eu tô relatando até agora, pra você ver que se não dependesse de mim, eu estaria louco, cara. Eu já teria morrido ou adquirido uma outra doença, cara. Entendeu? Não foi fácil, mas também não foi tudo difícil, sabe assim? Foi árduo e importante, mas não é impossível. Se tudo fosse fácil e perceptível, a ponto de não fazer esforço para conseguir, então será que eu daria valor ao diferente? Eu já cheguei a tocar nesse assunto anteriormente. E as pessoas e seus comportamentos peculiares, e principalmente a como tudo isso mexe comigo. Como é que eu vou lidar com o inusitado? Sabe? Então, teve uma outra situação também bastante importante para mim, sobre aquela questão de relacionamentos, né? Porque eu não me casei, eu não sou casado, e é normal ter relacionamentos, né? Então eu fui uma pessoa que tive vários relacionamentos. Então eu posso contar um outro caso também, tipo assim, para preencher, por exemplo, a minha dor de um rompimento de um relacionamento afetivo, eu trabalhei numa casa de idosos. A minha vivência com minha ex-namorada foi importante para o meu crescimento espiritual, tá? Eu conheci uma pessoa maravilhosa, doce amiga, só que infelizmente o rompimento amoroso, por mais que duradouro e lindo em algumas partes, se nós não estamos felizes conosco, acaba sendo prejudicial. É isso que aconteceu, né? E aí é preciso que você saiba suportar e impor limites do até onde eu posso ir, né? E fazer sentir pena ou culpa por alguém ou por algo, entendeu? Então eu acho que eu conceituo o rompimento de uma relação conjugal como estarmos assim, como é que eu vou dizer, como estarmos de casa nova. E isso, de fato, por me sentir e por raciocinar em relação de que eu preciso estar pensando em relação a uma casa nova, é que me fez pensar como foi bom e revitalizante o processo de mudança. É claro que não foi fácil, mas também não é algo irreversível, entendeu? Eu acho que eu precisei ser radical para dar uma reviravolta em minha vida. Às vezes, parece que, como é que eu vou dizer, simples tomarmos atitudes, mas sempre, na minha visão pessoal, que aconteceu comigo, eu sempre senti o incômodo consciente de ter a certeza de que era melhor para mim e não para o outro. Entendeu? Eu sempre pensava em conjunto ou ficava rebatendo, entre aspas, dentro da minha consciência, cara, em tentar salvar uma relação. Mas o que é salvar uma relação? Será que não seria melhor salvar a mim ou o parceiro se salvar? É uma pergunta também. É o que as pessoas fazem hoje em dia sobre o relacionamento. Elas preferem ficar tristes ou infelizes, mas não conseguem resolver que a vida você precisa olhar para você também. Quer dizer, todos precisam ser salvos pela sua própria reflexão, entendeu? Então, assim, cara, aí o que aconteceu? A relação e eu chegamos ao limite do nível de desgaste, né? Aí a gente quase nunca nota que pequenos gestos, né, e uma maneira de agir diferente poderia talvez ter evitado as brigas, orgulho, birras, calúnias, sabe essas coisas assim que acontecem no relacionamento? De xingamentos com indiretas, ofensas, aquelas coisas por termos personalidades parecidas. E eu sou um cara temperamental, isso realmente é um defeito meu. Cara, isso atrapalhou bastante, entendeu? Mas assim, a estagnação de não querer rever algo em nós propiciou o que? Na inércia, aquela coisa de um jogar pro outro. E aí não vai ter jeito, cara. Se continuar essa coisa de um jogar pro outro, a relação não vai ser feliz nunca e os dois vão se ferrar. Os dois vão somatizar uma doença, os dois vão ter problema. E aí, vai querer um se matar, é isso? Então, eu acho que isso aí é triste, cara. Porque assim, eu acho isso uma coisa retrógrada. Assim, então, nada mais retrógrado e conservador esse tipo de visão, de um jogar pro outro. Às vezes a gente necessita alterar a forma de enxergarmos as relações a dois, entendeu? Não só eu, como qualquer pessoa, né? Então é aquela coisa, como é que eu vou lidar com as diferenças de comportamento? Ninguém muda ninguém, muito menos modificamos alguém, concorda? O que podemos é amparar, incentivar, conversar, sei lá. Se não, cara, o respeito, o bom senso, a paciência, a tolerância serão vencidos, que foi o meu caso. A gente brigava pra cacete, entendeu? E aí não vai restar coisas boas pra serem contadas, já que os problemas do casal sempre serão maiores que o amor e a própria pessoa. Então o que aconteceu? Nem a amizade teve, entendeu? Porque essa questão dos problemas foram maior do que a pessoa, do que o caráter da pessoa, do que as coisas boas. Não. E isso é triste, né? Então,
essa mudança não acontece quando você quer terminar um relacionamento. Essa mudança não acontece para modificar os defeitos, e sim para refletir as falhas que a gente pode notar em nós, cara. Porque a culpa não é só de um lado. A relação sempre, os dois têm culpa, entendeu? Para poder ser, para a gente poder ser mais indulgente e mais maleável conosco, entendeu? Para depois viver pro casal. Eu penso dessa forma. Eu sempre pensei que a vida a dois sempre será algo a qual o casal precisa viver em paz. Primeiramente consigo, beleza? Para querer viver, para depois dividir com o outro. Ninguém vive pro outro. Isso pra mim é uma mentira. Que as pessoas têm mania de falar, não sei viver sem você. Pô, isso é um absurdo. Então você é um idiota. Porque isso não existe. Você não... Volta àquela questão, você nasce sozinho e morre sozinho. Puta que o pariu. Se você nasce sozinho e morre sozinho, como é que você diz que eu não sei viver sem o outro? Isso é uma burrice. Isso é uma carência afetiva. Entendeu? Então essa coisa, eu não acredito que, entendeu, que a pessoa vive em função do outro, entendeu? Ninguém dá felicidade para o outro, porque ser feliz para mim é algo intrínseco, cara. E isso, por ser algo intrínseco, eu preciso vivenciar isso constantemente, cara. Então o que tentei foi aprender com a experiência e a poder dar o meu máximo em virtudes, cara, sabe assim? Pensamentos positivos, apoio, caridade, solidariedade e tentativa de amizade sólida, cara. Entendeu? Para que eu pudesse acreditar que fosse dar certo. Mas como não deu, paciência. Mas as coisas que eu fiz e que você pode fazer por um relacionamento, por mais que não tenha dado certo, você não pode levar para um conflito, tipo assim, na sua mente. Ai, que merda, eu tô com trauma, eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou namorar. Puta que pariu, gente. Sai dessa. Que isso já aconteceu comigo também. Você tentar arrumar uma justificativa e de culpar você mesmo ou culpar outra pessoa. Não se trata nem é da palavra culpa, cara. Se trata de falta de maturidade, de que você não tem amor próprio, ou que você não sabe dar um basta, ou que você, sei lá, você achando que a pessoa vai se recuperar ou vai mudar. Volta àquela questão, ninguém muda ninguém. Se a pessoa acha que está errado e ela tá propensa para mudar, ótimo. Mas se a pessoa não acha que não fez nada de errado, você vai brigar a vida toda, bicho. E aí você vai fazer o quê? Você vai bater na mulher, cara? Você vai empurrar a mulher? Você vai dormir em cama separada? Você vai ter um filho e vai viver brigando? Você vai criar um trauma para a criança? Então tudo isso você tem que rever, cara. Para não acontecer alguma coisa mais tarde, para envolver outras pessoas na própria relação, né? Eu pelo menos penso dessa forma, não é isso? Então, no mais, cara, tirando isso, acho que tudo é circunstancial, cara. Defeitos, manias, trejeitos, acho que isso é inerente a cada um, cara. O que não pode ser confundido são os defeitos com condicionamentos e traumas ocasionados de problemas. Aí é diferente. Entendeu? Tipo, como exemplo, conflitos familiares, assim como situações que vinham atrapalhar a relação por ser algo emocional de um processo pessoal, aí é diferente. E isso aconteceu num relacionamento que eu já tive. Quer dizer, eu não tenho culpa disso, isso vai atrapalhar e vai desgastar a relação. Ou a pessoa resolve e não passa problema pra mim, porque eu não vou salvar ninguém, entendeu? E aí fica complicado. E isso também tem que ser resolvido, entendeu? Então, se você nunca dizer que você se ama, não vai ser o outro, cara, ao dizer que vai acender a sua chama interior, cara, de amor a si próprio. Isso pra mim não existe. É você que tem que dizer que se ama, entendeu? Então é isso, cara, assim, em relação ao relacionamento que eu também tive, pra contar mais uma história que era essa. Então não se trata de fazer tudo pra agradar o seu cônjuge, e sim o parceiro, né, cara? Sair do rever pro agir sobre os possíveis problemas pessoais, né? Então é isso. No meu caso, então, ficou evidente que pra me amar, eu precisava ficar só, porque o amadurecimento em conjunto estava caminhando por estradas inversas. Então não se tratava de culpa, como eu falei, sim de mudança de postura. Então a postura, como não mudava da parte da pessoa, eu tive que mudar a minha pessoa. Então foi bom pra mim positivamente, entendeu? Então se a gente ficar sempre colocando, em suma, se a gente ficar sempre colocando em primeiro lugar a culpa no outro, na família, nos amigos, na vida e nas mesmices da vitimização, sem fim, né? Que muita gente faz isso, a gente vai estar fadado à falta de amor próprio, cara. E aí a gente confunde carência afetiva com felicidade construída. Bonita essa frase, né? De a gente confundir carência afetiva com felicidade construída. E é muitas pessoas que se relacionam conjugalmente vivem dessa forma, cara. Achando que amor é carência afetiva. Amor é uma coisa, carência afetiva é outra, cara. Entendeu? Não sei, cara. Eu fiz isso quando eu rompi o meu relacionamento, pra sair do luto. O que eu fiz? Experimente assim, em apenas um dia, deixar de pensar em todas essas coisas e sai de mão dadas com você mesmo, cara, sem destino ou hora pra voltar. Simplesmente prioriza, cara, a sua existência. Faz isso, bicho. Isso que eu fiz me serviu de alerta, já que o parceiro estava cego dessas reflexões e ao mesmo tempo projetei essa análise dentro de minha vida num contexto holístico, sobre meus medos, inseguranças e fraquezas, independente de uma relação estável. Eu fiz isso, cara, entendeu?
Não precisa ficar com uma guria. Não, esquece essa porra, cara. Tô falando em relação à sua própria pessoa. Não se sufoca por causa do outro. O que você tem que fazer é sair do luto. Viver o luto, na verdade, né? E aí, nesse meio tempo que você está vivendo o luto, você se escutar mais. Refletir sobre o que aconteceu sem criar conflito. Sem criar dualidade. Será que a culpa é minha? Será que a culpa é dela? Esquece a culpa. E sim que foi bom, vivi aquilo, eu fui imperfeito naquilo, ela foi imperfeita naquilo, deu merda aqui, deu merda ali, fudeu, ou então foi bom em alguma coisa. Cara, vai por aí, cara. Não conflita, cara. Entendeu? Porque a pior coisa é conflitar. Porque às vezes a pessoa quando eu termino, a pessoa nem tá conflitando, mas eu tô conflitando. Pô, mas foi eu que terminei porque eu tô conflitando. Então você tá com problema de consciência. Sabe? E não tem que ter problema de consciência em relação a isso, sabe? Pelo menos eu acho. Então é crucial você sair dessa, entendeu? Então é isso, galera. Então o diabetes pra mim havia de fato me causado danos irreversíveis, sabe? Da falta de controle glicêmico pelo desequilíbrio emocional constante. De todos esses problemas que eu falei já sobre a minha pessoa, vindo lá atrás, entendeu? Não pelo fato do relacionamento conjugal ter causado a doença, e sim do relacionamento continuar a ser um empecilho para que eu pudesse tentar voltar para minha estabilidade emocional e física, porque eu já tinha o diabetes, né? Se a minha vida teve inúmeros empecilhos quando criança, jovem e adulto, então por que deixar transbordar mais um transtorno que não havia possibilidade de melhorias? Entende? Mesmo porque os obstáculos são variados, né? E sempre vou ter. E nem sempre venci por completo, né? Mesmo que o objetivo é vencer, né? O importante é correr sem fardo, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? Então é isso, cara. Então é isso. Eu chego à conclusão de que necessitamos conquistar nosso amor próprio, independentemente da outra pessoa que está ao seu lado, entendeu? Se for seu pai, sua família, seus amigos, sua namorada, sua esposa, seu filho, que não deu valor pela sua própria vida ou magoou, sacou? Se a pessoa te magoou, foda-se, entendeu? O que você vai fazer? Você vai mudar? Não, entendeu? Nada. Então, o que a gente tem que mudar é o nosso pensamento no hoje. E quem precisa conquistar quem? Você que tem que se conquistar, não é o outro que te magoa. Entendeu? Então, muito cuidado nessa hora com criar expectativas no outro, pessoal. Entendeu? Crie a sua expectativa de aprender sempre com a sua vida. Idealizar criando sonhos e expectativas no próximo acarreta a frustração. Pelo menos pra mim. Nunca serviu de coisa positiva dessa forma. Acarretar frustração ou criar expectativas no outro. Entendeu? A gente vem pra somar, é diferente. Agregar é uma coisa, mas criar dependência, viver expectativa de uma pessoa fazer alguma coisa, isso não é legal, cara. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu transmutei o cenário, né, do relacionamento conjugal, a forma de pensar, o tom de voz, as palavras, tudo foi transmutado. Pelo menos eu estou continuando a fazer isso, entendeu? Então, uma outra coisa também sobre isso é que apesar do luto e do pesar da confiança em uma pessoa, que isso acontece no relacionamento, né, nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Então é claro que eu fico um pouco magoado e um pouco rancoroso. Não pelo arrependimento do relacionamento ter acabado, porque eu nada a ver. Mas assim, é claro que você, por ser uma pessoa imperfeita emocionalmente, você gera essa mágoa e esse rancor, que são partes muito difíceis de diluir. Porque a mágoa e o rancor, ela não se dissipa como a chuva, fazendo uma análise, né, sobre essa questão. Porque o coração não é previsão de tempo, sabe? É muito engraçado isso. O coração é sentimento, é devoção, é amor, é gratidão, é solidariedade, é amizade, concorda? Então, como eu não obtive reconhecimento, e aí é que está essa questão do ego, que a gente tem essa tendência a querer reconhecer de uma outra pessoa, reconhecimento de uma pessoa, e quando isso não acontece, a gente fica muito tempo com raiva pela incompreensão de uma vida batalhada com fervor por alguém que não tiver a força para mudar a si, e aí culpa o próximo, que foi o que aconteceu comigo. E aí o que eu faço? Cara, nada, bicho. O que você vai fazer? Nada. Pelo menos você tentou ajudar uma pessoa. Pelo menos você foi ético. E aí, não deu certo? Paciência. Mas a gente nunca pensa dessa forma, né? Entendeu? E é por isso que eu falei que eu fui buscar uma ajuda no centro de assistência social, até para dar um tempo para parar de pensar no relacionamento que não deu certo, e até para fazer uma limpeza de alma mesmo, de astral mesmo na minha vida, né? Para trabalhar
num outro lugar para ajudar pessoas. E aí, como eu falei no outro vídeo, ajudando as pessoas com problemas muito, mas muito maiores que o meu, eu comecei a falar, puta que pariu, cara. E eu aqui pensando besteira, estagnando a minha vida, entendeu? Pra somatizar uma doença. Entendeu? E não é legal isso aí, né? Então, sobre essas questões de relacionamento, galera, independentemente de ser relacionamento conjugal ou qualquer problema traumatizante na sua vida, eu acho que assim, cara, tudo é aprendizado, galera. Agradeça às pessoas que te fizeram mal por tudo que te proporcionaram para você mudar, cara. A dor, veja bem, a dor jamais será apagada. Sabe? Ela pode, gente, ser atenuada. Ela pode ser trabalhada para a gente poder viver ajuizadamente, sem revolta, dentro de nosso íntimo. Entendeu? Uma palavra dita erroneamente jamais cura depois de jorrado veneno. Isso é verdade. Mas ela pode servir de reflexão, crescimento, busca de conflito, sabe? Pra gente viver e seguir em frente, cara, no presente. Entendeu? Mas uma dor não se apaga dentro de um coração como uma faxina que a gente limpa. Entendeu? Não se tira impurezas apenas passando panos ou esquecendo os feitos, cara. Mas cuidado, cara, só deixa bem claro, se você magoar uma pessoa, cuidado ao magoar injustamente alguém. Porque tal o ditado de um provérbio indiano, ou seja, quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Eu sempre decorei essa fala, que é uma fala oriental, indiana, que é isso. E isso é verdade. Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. E é verdade, a gente tem tendência de falar e jogar tudo, jogar merda no ventilador e depois você carrega um trauma numa pessoa. E aí quem tem que arrumar o trauma é a própria pessoa que foi ofendida. E não o cara que ofendeu, porque ele tá cagando. Entendeu? Então, é como eu falei, não se apaga atitudes errôneas ou certas, mas sim se arquivam em nossa memória todas as circunstâncias, cara, e fatos, assim como os atos que nos serviram e servem para nós sermos os modelos e referenciais de verdade, cara. Isso aí é um processo muito difícil, mas é valoroso, cara. Eu acho que isso é verdade, porque você não vai apagar uma atitude errada ou certa, mas você arquiva, entendeu? E se você arquiva, você pode colocar no subconsciente e inconsciente de uma forma que neutralize os traumas, desde que você resolva o problema, aceite esse problema. E não no sentido de você colocar arquivado, mas aquela porra tá sempre vindo pra área de trabalho do seu computador, sabe assim? É muito doido isso, cara. Então, a gente tem que colocar as circunstâncias e os fatos, né? Assim como os atos que nos serviram e servem para nós sermos os modelos e referenciais da verdade, não como espectadores de plano de fundo, entendeu? A gente tem que ter atitude de reflexão. A gente não pode associar atitudes errôneas e negligentes com o esquecimento de um fato pelo ato não resolvido em nossas vidas. É totalmente diferente. Uma coisa a gente vive hoje, porque o passado não volta, concorda? Porém, é passível de reajuste, concorda? Então, uma analogia que eu faço, até numa palestra que eu já dei sobre a diabetes, já que eu lancei meu livro, é que eu tento comparar sempre assim, compreender sobre os dados e as informações em nosso cérebro. Uma analogia bastante interessante que eu corroboro com essa minha ideia. Por exemplo, por acaso são deletados para sempre em uma lixeira de computador ou vão para um diretório de armazenamento? Os dados e as informações em nosso cérebro. Pegou ou não? Por que será que o trauma, medo, insegurança, dor, raiva e mágoa, entre aspas, são dados, entre aspas, e é fato que são dados, né? Venenosos que podem envenenar nossa placa-mãe do computador humano. Quem é a placa-mãe do computador humano? A nossa mente. E aí a gente distribui para os nossos diretórios, que é o cérebro, e problemas inúmeros a ponto de fundir nossa consciência. Será que isso acontece? Acontece. Entendeu? Esses dados que eu estou acabando de falar, que são os pensamentos e sentimentos, eles simplesmente se dissipam da nossa mente após o ato consumado? É isso que eu estou querendo dizer e estou defendendo. Não! Entendeu? Não é questão de dissipar, é questão de você aceitar que aquilo aconteceu na sua vida e tentar seguir a vida de uma maneira normal. Mudou, aconteceu, eu tenho que sofrer esse luto e não fingir que não aconteceu. Porque se você fingir que não aconteceu, você vai viver com raiva da pessoa, você vai descontar talvez na próxima pessoa por uma coisa que uma pessoa que oscilou emocionalmente te fez. Entendeu? Porque se é tão simples deletar o passado, então por que a humanidade padece de doenças, cara? Em detrimento da falta de limpeza de consciência, falta de inconsciência, falta de subconsciência em atos diários? Isso é uma pergunta interessante. E é fato isso. Por que a intolerância, a indiferença e o egoísmo compartilham dos valores atuais de uma sociedade competitiva em busca de sobreviver pelo dinheiro a qualquer custo, gente? Por que tudo que a gente faz de errado não é revisto?
Será que é porque esperamos que um juiz externo da boa vontade e justiça avalie por nós nosso caminhar, cara, a nossa verdade, a nossa vida? Será? O que é de errado conosco, cara? O que é de errado com o homem e a interdependência coletiva? E aí? Por que a gente sofre, a gente briga para provarmos a verdade de cada um, ao invés de trocarmos a nossa percepção e sensação com o próximo? Por que a gente não agrega valores, cara? E a gente cresce junto com as nossas imperfeições e pedimos perdão, assim como reconhecer pelas falhas ao longo da vida? Será que é tão penoso e árduo a gente carregar isso, galera? Esse nosso fardo negligenciando, porque a gente quer bloquear isso, fingir que nada aconteceu, né? Pecado, através de altruísmo pro bom viver? Não, a gente faz pro mal viver. A gente negligencia o altruísmo pro bem viver. A gente prefere o mal viver. E aí a gente vive negligenciando as defesas psicoemocionais que nós temos. A gente bloqueia e vive de mal viver. Entendeu? É aquela coisa. Para eu mudar o meu relacionamento conjugal e trabalhar trabalhar em outras coisas, porque é a maneira que eu encarei para esquecer um pouco, né? O que eu faço? Eu, como exemplo de circunstâncias e fatos, eu não precisei de divisas para sair pela porta dos fundos da vida de ninguém. Eu sou grande para sair pela frente, sabe? E ninguém que me conheceu vai passar pelos fundos da minha vida, cara. Porque quem diminui uma pessoa quando vivencia em sua vida não pode ser tão pequeno para se fazer enxergar maior, cara, ou menor, bicho. Todos são iguais a partir do momento que a doação é verdadeira, cara. Eu sou luz e sempre serei, porque eu sou o que eu sou. Você tem que pensar sempre dessa forma. Pelo menos pra mim. Isso é uma verdade absoluta. Sou luz e sempre serei, porque eu sou o que eu sou. Isso é luz. Isso pra mim é verdade. Entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Pra gente tentar compreender as coisas. Ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que assim, todos nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Somos aprendizes da vida, gente. A gente está aqui para aprender as lições de tolerância, indulgência, paciência, no outro principalmente, e para poder enxergar essas mesmas características em nós, galera. Sabe? É um aprendizado constante, contínuo. Eu nunca serei dono do saber, entendeu? Nunca serei o dono do saber, mas eu serei o dono da minha verdade, entendeu? A gente pode ser co-criador desse saber e do conhecer sempre as fraquezas, os medos, os condicionamentos e as inseguranças e as tristezas, cara. Assim como todas o outro lado também, que são as emoções positivas das pessoas durante os nossos relacionamentos com o próximo. Então tudo é possível, porque nós somos co-criação, entendeu? Então, eu acho que isso é crucial para você não tentar somatizar uma doença, cara. Volta àquela questão, tudo a mesma questão, entendeu? Eu aprendi com certeza a viver melhor, em paz comigo mesmo, exercitando toda essa minha incapacidade de sair do rever pro agir, perante os meus sintomas que originaram as doenças, entendeu? Mas para conseguir isso eu preciso agir para sair da estagnação da vitimização do Dimitri, que é o pobre coitado doente e culpado, pro Dimitri passível de erros e acertos no outro. Entendeu? Eu tentei ajudar no outro para tentar ajudar a minha própria pessoa também. Entendeu? Então, foi importantíssimo para mim essa reflexão. Senão eu ia ficar nessa mesmice cíclica e não ia sair nunca dessa situação, entendeu? Volta àquela pergunta. Porque se eu tive princípios e valores e muita conversa familiar durante a minha vida, então por que eu vivi na revolta comigo mesmo e na lamentação da entrega para diabetes, né? E os demais sintomas, entendeu? Ou os comportamentos idealizadores negativos meus, que sempre me rodearam desde a minha infância? É uma boa pergunta. Culpar o outro é muito fácil, entendeu? Então, qual é a conclusão filosófica que eu chego hoje, né, galera? Eu percebi que eu, Dimitri, sou Deus em atitudes. Entendeu? Eu, Dimitri, eu pude me alcançar com o meu amor para poder entender o meu processo com mais piedade e compaixão, galera. Hoje, uma década após vivenciar a diabetes e as doenças psicossomáticas, cara, eu juro, eu agradeço por ter tido um encontro pessoal comigo mesmo, diante dos meus monstros internos, fazendo uma analogia com o bicho de pelúcia que sempre fui. Quer dizer, na verdade eu sempre fui um cara sensível, mas eu sempre me maltratei, gente. Entendeu? Então, a volta da essência e o resgate do meu eu superior foi crucial para buscar a integralidade que estava separada no tempo pelas máscaras que eu usei e idealizei, entendeu? Que é o eu inferior,
que esse é o inferior, ele me sugou e me levou para o fundo do poço, entendeu? E eu passei a entender que Jesus e Cristo nunca salvam, pelo menos é o que eu acho hoje, é a minha visão, tá, pessoal? Eles não salvam, eles amparam, entendeu? Então, eles me amam e eu, que sou co-criador, precisava interagir da perfeição, cara, de tudo que ele criou ao meu redor, para que eu pudesse mudar meu viver. Mas que perfeição eu tô falando, gente? As pessoas em sua natureza, os animais, toda a natureza à minha volta, gente. Entendeu? Porque isso é um recurso de constatação de que, embora tenha nascido pela perfeição divina, durante o percurso de minha vida, me distanciaram dessa natureza perfeita que Deus me deu. Porque eu não me integrei. Né? O ser humano ele não se integra, ele se refrata e desassocia das outras cocriações. Isso é verdade. O mundo está acabando. Entendeu? Não porque o mundo é injusto, porque as pessoas são complicadas, são doentes, entendeu? Então é aquela coisa, gente. Será que a bênção deixou de existir em meu ser? Já que a gente fala tanto de uma força divina, Deus, Jesus, ou mestres ascensionados, né, por assim dizer. Então será que essa bênção deixou de existir em meu ser? Ou fui eu que me isolei da perfeição pelos malizes, pelos maus internos que eu idealizei, de todo o contexto social e comportamental no que estou inserido? É uma boa pergunta, gente. As doenças adquiridas vieram para me arruinar ou para me servir de mudanças no meu comportamento, como uma necessidade de aprimoramento? Certo? Será que eu necessito desistir de mim, cara? E me entregar ao desprazer de viver porque não curei o diabetes, por ser diabético insulino, porque eu sou diabetes insulínico, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, porque eu sou diabetes tipo 1, que é o dependente de insulina, porque meu pâncreas não fabrica insulina. Mas é aquela coisa, eu tenho que desistir de mim, eu tenho que me entregar e vou esperar morrer. Esse é o ponto. Será que a doença, por ser psicossomática, que é tudo que eu estou estudando e defendendo na minha tese, que é o fator desencadeante de fatores emocionais e sentimentais, não precisaria, gente, de um reajuste mental sobre a maneira que me enxergo, me comporto, sinto, penso e ajo? É uma pergunta. Será que eu precisaria passar por mais provação, sem correção, para desencadear mais dores, mais doenças, mais disfunções hormonais? Até quando eu descobrirei que o prazer da vida estava em saborear e a curtir mais um momento vivido e a se integrar ao Dimitri, que sou eu, imperfeito? E o que seria imperfeito, gente? As minhas fraquezas, as minhas tristezas, entendeu? E juntar com as alegrias e com o amor, porque tudo isso é vida, gente, entendeu? É aquela coisa, o meu corpo padece porque eu sou pecador e merecedor desse sofrimento alheio? É uma pergunta filosófica. O meu corpo padece, ele sofre porque eu sou pecador, gente, e porque eu sou merecedor desse sofrimento alheio? Tem certeza? O mundo me causou isso, galera? Tem certeza? As pessoas à minha volta? Tem certeza? Ou em virtude de algo que está errado em meu sentir, pensar e agir simultaneamente, para poder deixar fluir minha paz de espírito com harmonia e amor incondicional a mim mesmo? Será que morrer me traria conforto? Ou seja, aquilo que eu falei de desistir, vou desistir de viver, daí vai me trazer conforto? Tem certeza que vai te trazer conforto se você morrer? Será que crescendo eu vou me tornar uma pessoa que sempre desejei ser? Ou quando eu ficar mais velho eu desejarei mais que tudo voltar a ser criança? É uma pergunta. Entendeu? Não sei, cara. Eu acho que a percepção de amor, de amar o divino, é justamente não separar a centelha divina. E a centelha divina sou eu. Da perfeição. Porque eu não posso estar desassociado da perfeição. Entendeu? A fonte eterna de amor e de luz, que eu encaro como Deus, nunca vai deixar de ser a razão de minha existência. Mas para ele ser a razão da minha existência, eu preciso de razão. Entendeu? Eu preciso do controle entre a razão e a emoção. Porque senão eu nunca vou encontrar Deus. Mesmo que Deus esteja dentro de mim. Mas eu não consigo senti-lo, eu não consigo entender. E aí fica complicado, né? Então é isso, pessoal. Eu vou tentar abordar no capítulo seguinte. Aí eu vou entrar já nas questões da parte científica, que são as doenças mesmo. Eu vou falar da diabetes, né? Que adquirir como fatores reais da somatização, né? Para tentar mapear, estudar e analisar o aspecto científico com embasamentos e explicações do que é a doença, entendeu? Que é o diabetes, né? Tentar provar a origem, né, dessa doença, assim como entender que a doença hereditária, adquirida e congênita, né, são diferentes da doença psicossomática. A doença psicossomática é adquirida, o resto não, entendeu? E isso, por ser psicossomática, está vinculado à estrutura da mente, como é a forma que você pensa, né, galera? Então,
a importância do quadro clínico para buscar uma real compreensão da doença no todo é importante. Claro que é sem pré-julgamento ou defesa de argumentação científica ou espiritual, né? Eu tenho que ter, entendeu, uma argumentação para dar o meu fechamento, entendeu? Eu não posso dizer que é uma verdade absoluta, mas é como eu falei, é a minha verdade, entendeu? Porque eu sou observador da minha própria vida e eu não vou hesitar em ser fiel a meus relatos de maneira totalmente holística do processo de enfermidade, sem com medo. Não, eu tenho que ter firmeza, entendeu, naquilo que eu estou falando. Eu não posso ter uma visão da doença de uma maneira parcial, separada. Tem que ser uma maneira holística. Então, para entender a doença de forma holística, é aquilo que eu falei. É o que eu fiz nos vídeos anteriores até chegar nesse último agora. Eu tenho que fazer todas as etapas da minha vida para tentar buscar sobre um processo de reprogramação cerebral, que é um processo de regressão, para tentar entender a maneira que eu agia desde o processo de fecundação até o momento da etapa da minha vida atual. E isso é importante. Isso é um processo de terapia psicanalítica. E é importante a gente entender isso. Independentemente de que etapa da vida somatizei a doença. Mas, como eu falei, ela começa lá atrás, pode começar lá atrás e não necessariamente no presente. Pode ter começado lá atrás. Como eu falei, a doença não é só no corpo funcional, gente. A doença está na psique, está na mente, está na dualidade. Você não consegue tirar isso da sua cabeça, não consegue resolver seus problemas inúmeros, e aí você acaba, de repente, tendo um câncer, de repente tendo problema de glândula, problema hormonal, problema de pele. Muita gente está estressada, tem problema dermatológico. Cara, inúmeras situações, entende? Então é isso aí, galera. Eu vou parar por aqui, porque esse é o assunto sobre a etapa do adulto. A gente encerra por aqui. E aí no capítulo seguinte, a gente vai trabalhar a parte mais científica, né? Para mim poder me embasar o que é a doença adquirida, como é que se originou as doenças adquiridas, o que é uma doença, o que ela gera. Entendeu? Tem autores interessantes para me embasar. É bem legal, cara. Como eu falei, tá tudo relacionado ao meu livro, que eu lancei em 2014, mas eu nunca coloquei no YouTube. Então eu quero colocar de graça para as pessoas, que eu acho que é uma forma bacana de interagir. Volto a dizer, de uma maneira absolutamente franca e honesta. De novo eu falo e realço que não é uma imposição, pelo contrário, é uma linguagem super tranquila, e que eu tento usar o meu depoimento pessoal sobre a minha vida para poder fechar o meu problema. Agora, se vai ser importante para vocês, parabéns, espero que seja. Se não for, vocês tentem arranjar, resolver os problemas, mas pelo menos escutem o meu processo para de repente tentar se encaixarem nos seus problemas. Porque eu acho assim, cara, sem querer me achar sobre o que eu estou fazendo, eu não acho nada negativo e destrutivo esse meu tipo de vídeo. Então eu só tende a acrescentar. Então, bola pra frente, pessoal. Beleza? Então a gente parte pro capítulo seguinte, que vai falar sobre as doenças adquiridas, as suas origens, o que ela gera, não é isso? E um monte de coisa mais com embasamento científico. Beleza? Então um grande abraço, fique com Deus, gente. Beijos!